Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma live da Escola da Pelve, a sua escola de fisioterapia online e sexologia funcional e fisioterapia pélvica. Hoje a gente vai falar sobre um tema bastante interessante, né, que soa muito frequente para gente que começa a trabalhar na área ou tem interesse em trabalhar na área, né, que é sobre as crenças e tabus na fisioterapia pélvica. Então, sobre crenças e tabus, pensando na fisioterapia pélvica, o primeiro que a gente tem a falar é um muito interessante, que é o prender xixi quando tiver perder xixi é normal, perdão, né? Então essa é a primeira crença que a gente tem, e é uma crença que ela é cultural. É interessante a gente pensar nisso. Por quê? Se a gente for pensar sobre o assunto de incontinência urinária, não é um assunto frequente, né? A gente não tem esse assunto com frequência falando, como a gente poderia falar, por exemplo, sobre a importância de alimentação saudável para hipertensão arterial ou para diabetes, por exemplo. A gente não tem hábito, né, de falar sobre a importância de cuidados com relação à perda de urina, e que perder urina não é normal. Por que isso é importante ter trazido? Porque ao longo do tempo, né, certamente, se você for perguntar à sua avó, à sua tia mais velha, à sua tia-avó, à sua bisavó, caso você ainda tenha, ou mulheres mais velhas, perguntar sobre a perda de urina, muitas dessas mulheres vão dizer que perder urina é algo normal, porque a tia perdia, a avó perdia, a mãe perdia urina, então é entendido como sendo algo natural. Todas as mulheres de uma determinada idade vão começar a ter perda urinária. Lembrem que é uma diferença muito importante entre o que é frequente e o que é normal, tá? Então o fato de perder urina ser frequente não faz com que seja algo normal. O fato da cárie dentária ser frequente não faz com que a cárie dentária seja algo normal. Então entendam bem, isso é muito importante, talvez seja o grande primeiro passo de um fisioterapeuta, reconhecer essa fala, porque a população em geral ainda compreende que a perda urinária é algo normal. E para as mulheres especialmente, isso é algo muito corriqueiro, porque as mulheres desde a sua primeira, né, desde a menstruação, desde a menarca, que elas começam a usar o absorvente íntimo, né, elas começam a se habituar a fazer o uso regular dessa ferramenta de absorção da menstruação. Então, essa ferramenta é utilizada, né? É um dispositivo que é utilizado mensalmente, né? Então, se ela pode usar mensalmente, inclusive agora, existe uma outra coisa trazida agora também, que é uma demanda capital, que as mulheres têm que usar um protetor de calcinha, né? Então, não só a mulher está habituada a utilizar os absorventes devido à menstruação, como foi dito a elas que elas também precisam utilizar protetor de calcinha. Ora, se elas estão sempre com algum mecanismo de proteção, né, um mecanismo de absorção ali colado na calcinha, nada mais natural de quando começa a perder urina, também colocar algum absorvente. Então, para a mulher é muito familiar manejar isso, uma vez que os absorventes é uma das ferramentas aplicáveis no manejo da incontinência urinária, né? É uma ferramenta aplicável, sim, né? A questão é somente isso, né? Você não vai abordar ou trazer outras possibilidades. Talvez seja mais essa questão que seja importante de ser sabida e reconhecida. Não é não usar o absorvente. O importante é saber que não é normal perda de urina em nenhuma circunstância, tá? Então não é normal se perder urina quando tosse, não é normal perder urina quando espirra, não é normal perder urina quando ri, não é normal perder urina quando faz esforço, e não é normal perder urina quando tem uma relação sexual, por exemplo. Então, nenhuma dessas situações a gente pode considerar como sendo normal perder urina. Então, isso é importante porque isso é uma ferramenta que nós, fisioterapeutas, podemos utilizar como educação em saúde à população. Uma educação comunitária. A gente vai fazer encontros em praça pública, por exemplo, nessas que hoje em dia é muito comum, especialmente aqui no Rio a gente vê bastante, que são aquelas academias, né, ao ar livre, né, ali habitualmente é frequentado por pessoas mais velhas, normalmente. Então, de repente, fazer uma roda de conversa falando sobre essas questões, talvez essas mulheres nunca souberam na vida dela que perder urina era normal e estão sabendo naquele momento. Ou seja, inclusive, essas mulheres que estão lá fazendo os exercícios ao ar livre podem, inclusive, estar fazendo exercício com o uso de um absorvente,
com medo de perder urina quando faz um movimento. E a gente iria explicar para essa mulher que o movimento aumenta a força que a gente faz dentro da barriga, que pressiona a bexiga e faz com que haja a perda urinária. Mas isso é normal? Não é normal. Por quê? Quando existe essa pressão dentro do abdômen, o natural é que o meu assoalho pélvico se contraia, mantendo a continência, suportando pressões mais elevadas. Tá? A perda acontece quando não há essa coordenação entre a ativação e aumento de força do abdômen, de pressão dentro da barriga, né? Quando eu tuço, quando eu espirro, eu não aumento a pressão dentro da barriga. Então, esse aumento de pressão, ele é, grosseiramente falando, transferido para a bexiga e automaticamente pressiona essa uretra. Se a uretra não fecha, a urina vaza. Então o assoalho pélvico é responsável por esse fechamento uretral, de forma voluntária. Então por isso que é importante entender bem sobre esses assuntos, porque quando a gente vai falar para a população em geral, eu tenho que usar recursos que as pessoas compreendam muito claramente sobre o que está acontecendo. E a gente começar pensando, né, já pensando no artifício de trabalho, que é a educação em saúde da população, por exemplo, é começar a divulgar o trabalho em ambientes múltiplos, né, em ambiente de igreja, encontros religiosos, em grupo de idosos, nesses grupos aí de academia ao ar livre, né? Aqui no Rio nós chamamos de academia carioca, né? Então são fatores aí bastante importantes de serem entendidos como sendo uma ferramenta de sensibilizar a população que perder xixi não é normal. Então vamos para a nossa segunda crença, crença 2. Uroginecologia é sinônimo de fisioterapia pélvica? A gente já veio falando isso ao longo das lives anteriores. Uroginecologia é uma área de conhecimento voltada ao trato gênito-urinário feminino, ou seja, voltado a mulheres cis e a homens trans. Então são pessoas que possuem aparelho urogenital feminino, tá? Então, para isso, eu já estou dizendo que não são sinônimos. Eu dizer que eu trabalho com fisioterapia uroginecológica e isso automaticamente querer dizer que eu trabalho com a fisiopélvica, que é uma dimensão gigantesca de trabalho, são as mesmas coisas? Não é a mesma coisa. Da mesma forma que eu disser, né, então vamos entender uma coisa. A uroginecologia faz parte da fisioterapia pélvica. Tá? Então isso é uma coisa importante de entender, que a uroginecologia é uma das áreas de conhecimento dentro da fisioterapia pélvica. Eu posso dizer que é uma área de conhecimento talvez de maior prevalência sobre as queixas dos pacientes, das pacientes e dos pacientes também, seria pensando aqui nos homens trans, também poderia ser, né? Mas eu poderia dizer mais uma vez, lembrando que a população, né, de forma geral, com o envelhecimento e várias alterações que acontecem ao longo da vida da mulher, fazem com que ela seja mais suscetível à perda de urina. A gente poderia dizer que isso inclusive também está relacionado a outros hábitos e outros comportamentos não tão saudáveis, né? Como o uso do próprio corpo, por exemplo. A pessoa que tem um uso do corpo de forma mais dinâmica, ela pode tender a favorecer melhor uma função corporal global mais ajustada. Então, por exemplo, o hábito de sentar, né, para a gente, é um hábito que ele não é humano. A gente começou a sentar porque a gente fez uma cadeira. Mas se a gente fosse pensar na nossa ergonomia corporal, o natural da gente seria ficar acocorado. Mas eu não posso ficar acocorado atendendo um paciente, por exemplo. Eu não posso ficar acocorado durante uma reunião, nem muito menos durante essa live. Então a gente se senta. Esses períodos longamente, né, contínuos aí sentados, eles desativam a função da musculatura pélvica e automaticamente o assoalho pélvico também tende a não funcionar bem. Então vejam que a gente trabalhar o corpo como um todo, na globalidade, e usando o nosso mecanismo animal a nosso favor, a gente pode fazer com que haja alguns favorecimentos. Só que eu sei que tem outras condições que podem fazer com que haja também problemas com relação às mulheres a terem perda de urina, como, por exemplo, gravidez, parto, a episiotomia, que é aquele corte que é dado na região perineal para poder ajudar a criança a passar. A gente sabe que tem várias discussões que são trazidas a partir daí. A obesidade pode trazer, pessoas com tosse crônica, pode ter, as pessoas asmáticas podem desenvolver uma instabilidade, né, da uretra e fazer com que essa instabilidade gere perda urinária, porque são pessoas que têm uma tendência a ter uma tosse frequente, são pessoas que têm alterações pulmonares, né, DPOC e tosses frequentes, doenças que fazem
tossir com frequência pode fazer com que isso aconteça também. Então vejam bem que tem várias condições que podem levar, não é só um bem cuidar do corpo, eu tenho outras situações de vida que podem fazer com que haja também a fragilidade do assoalho pélvico, levando à perda urinária. Então, mais uma vez lembrando que não são sinônimos. Uroginecologia não é sinônimo de fisioterapia pélvica. A uroginecologia está integrada à fisiopélvica. Ela é uma das disciplinas, é uma das sub-áreas presentes dentro da fisioterapia pélvica que não engloba de forma alguma todas as possibilidades de tratamento que existem dentro da fisioterapia pélvica. Ela está direcionada especificamente ao trato geniturinário feminino. Tudo bem? Outro tabu, terceiro tabu. Fazer exercícios de Kegel ou Kegel, como queiram chamar, é o mesmo que fazer fisioterapia pélvica. Bom, mais uma vez, vamos relembrar de onde vem os exercícios de Kegel? Exercício de Kegel vem da década de 40, quando um uroginecologista chamado Arnold Kegel desenvolveu exercícios de resistência para tratar mulheres com incontinência urinária e prolapso dos órgãos pélvicos. Isso na década de 40, final da década de 40 mais precisamente. Então, daí surgiu, inclusive a gente tem muito a agradecer essa observação do Kegel, porque a reabilitação do assoalho pélvico, ao qual nós utilizamos como ferramenta principal de tratamento na fisioterapia pélvica, veio dessa observação e dessa criação desse exercício feito por Kegel. Vamos fazer uma diferença então do que é algo fisioterapêutico, o que é de domínio global? Algo fisioterapêutico, eu diria para vocês que é o exercício terapêutico, ou seja, a cinesioterapia do assoalho pélvico. Isso é um tratamento fisioterapêutico. Isso é fisioterapia pélvica. Agora, exercício de Kegel por si só pode ser uma orientação que essa pessoa pegue no YouTube, pode ser um médico que está dando. Então lembra-se que o exercício veio do médico. Por que o médico não pode falar sobre o exercício de Kegel? Ele pode falar. A questão é, ele avaliou previamente? Porque nós, quando pensamos em exercício terapêutico, eu estou presumindo que eu avaliei esse paciente de forma antecipada. Então, eu sei a qualidade muscular dele para dizer, para dizer o quanto de trabalho muscular eu vou fazer. Se eu vou trabalhar fibras de resistência, que são aquelas fibras que demoram mais tempo contraindo, ou fibras de força, que são aquelas contrações mais vigorosas e bem mais rápidas. Então tudo isso é diferente. Então, exercício de Kegel não contempla tratamento, exercício de Kegel não é fisioterapia pélvica, exercício de Kegel não é uma reabilitação. Tá? O que não quer dizer que não possa ser dito e feito pelas pessoas. Eu não caminho sem orientação de um médico ou de educador físico, eu não faço caminhada, não posso fazer caminhadas regularmente, já que a OMS diz pra gente que eu tenho que fazer exercícios 5 vezes por semana durante 30 minutos. Não é isso que é dito? E eu não posso fazer de forma autônoma? Então não seria um problema necessariamente entender isso como sendo algo problemático, as pessoas fazerem exercícios de Kegel ou Kegel. Na verdade, a questão é, se há disfunção, exercício de Kegel não trata, porque a função dele não é tratar. Talvez seja muito mais dar atividade e tônus a essa musculatura do que intervir reabilitando esse assoalho pélvico. Tudo bem? Então vamos agora para o nossa quarta crença ou tabu. Fazer pompoarismo trata disfunções pélvicas? Isso é algo super recorrente. Então vamos lá dar os nomes, vamos dar nomes aos bois. E vamos trazer também a importância do pompoarismo. Pompoarismo é uma técnica milenar asiática. Então, de forma alguma, eu, com o meu conhecimento científico ocidental, eu posso ir contra uma técnica que ela é desenvolvida culturalmente na Ásia. Então, é algo cultural, tá? Isso é uma questão importante a ser sabida. Então, quando eu falo que é algo cultural, eu não estou dizendo que existe uma avaliação adequada, eu não estou dizendo que as pessoas que desenvolveram essa técnica são pessoas que têm conhecimento anatômico e funcional da musculatura vaginal. Nada disso, são aspectos culturais. Então, o pompoarismo é um artefato cultural asiático utilizado pelas mulheres para poder fazer contrações com a vagina utilizando alguns dispositivos, como as bolinhas de Benoit, que são aquelas bolinhas presas por um fio uma na outra, onde essas mulheres têm que contrair e sugar essa bolinha para cima, automaticamente colocando a outra bolinha também lá para cima. Tá? Isso seria pompoarismo. O pompoar vem de puxar. E o pompoar também, eu poderia pensar
que talvez seja uma terminologia um pouco voltada ao francês, né, que é pomper, que é sugar, né, como se fosse uma bomba sugando, né? Então essa puxada aí, isso vem um pouco desse lugar. Na verdade eu não sei como é que a gente trouxe essa tradução aqui para o Brasil, não sei se é algo latino, usar pompoarismo, de fato eu não sei como é que se usaria o termo lá na Ásia exatamente, se soa algo parecido aqui com a gente. Então, de fato, pensar nesse aspecto não é correto, porque é um aspecto de uso cultural. Tudo bem? Seja lá utilizado qual artifício for. Pode ser as bolinhas de baignoire, hoje eu sei que pode ser utilizado aqueles ovinhos também. Tem algumas pessoas que fazem com algumas pedras, então dão nomes diferentes para isso. Isso é pompoarismo. Eu vou entender que isso tem uma validade porque mantém a função desse assoalho pélvico, mas isso não trata, isso não reabilita, isso não evita disfunções pélvicas. Por quê? Para eu poder fazer um trabalho adequado, eu como fisioterapeuta, a minha função não é só reabilitar. A minha função também é prevenir. Então, para prevenir, eu tenho que fazer um diagnóstico inicial para poder gerar um protocolo, protocolo pessoal individualizado para esta paciente, para ela prevenir lesões futuras ou alterações no seu assoalho pélvico. Certo? Então, mais um grande tabu que é super popular, de quando a gente fala, eu trabalho com fisioterapia pélvica, você faz pompoarismo, você trabalha com pompoarismo, você indica pompoarismo? Não, nós não trabalhamos com pompoarismo como sendo um tratamento. Nós podemos sim utilizar as ferramentas das bolinhas de pompoar, que são essas bolinhas de baignoire, para poder usar com recurso terapêutico, mas aí uma visão da fisioterapia, pegando uma ferramenta e adaptando para uma prática clínica, que eu avaliei, entendi que é passível de utilização e eu posso aplicar. Então entendam a diferença de usar um recurso das bolinhas de pompoar dentro da fisioterapia, que não é a mesma coisa que fazer o pompoarismo. Tá, ok? Então, uma fisioterapia é um recurso científico e pompoarismo é algo cultural. Nenhum é melhor do que o outro. Eu não posso, na verdade, dizer que uso uma coisa em detrimento da outra. Isso que eu não posso fazer. Tem uma validade, uma importância cultural do pompoarismo, nós não podemos negar, e também tem uma importância científica da nossa área, que é uma área super reconhecida internacionalmente, com grandes produções de publicação na área. Tá? Então nós não podemos negar que nós também sabemos muito sobre esse assunto e podemos sim pegar recursos culturais, adaptá-los para a realidade científica para poder fazer uma reabilitação adequada. Tudo bem? Outra coisa que pode ser um mito também, vale aproveitando que a gente está falando de pompoarismo, é saber que o tal dos anéis vaginais aos quais se diz no pompoarismo, eles não existem sob a ótica científica anatômica, tá? Isso é uma coisa que não existe. Mas é errado dizer no pompoarismo? Não, gente, pompoarismo é cultural. As pessoas desenvolveram essa cultura que é milenar e elas chamam aquilo de anéis vaginais. Mas sob a ótica anatômica isso existe? Não, não existe. Então nós temos que fazer essa diferenciação e eu não vou apedrejar ou dizer que é errado ou que é certo. Eu só não posso usar um recurso que não é tratamento para tratar e nem dizer que pompoarismo é a mesma coisa que fazer fisioterapia pélvica. Tudo bem? Isso é muito frequente, né, Alana? A gente vê isso muito frequente, a associação entre esses dois termos, e vale a gente entender que não são as mesmas coisas, né? E entender que um é um recurso que é cultural e milenar, e a fisioterapia é um recurso científico e é ocidental e passa por outros aspectos aí de validação e comprovação ao longo da sua prática, tá? Isso é uma coisa importante para a gente poder pensar. Vamos lá, nossa quinta crença ou tabu. Contrair o assoalho pélvico durante os asanas do yoga previne incontinência urinária. Tudo bem? Isso é uma coisa muito frequente de escutar também. Eu já escutei com alguma frequência, né, pacientes que chegam para mim com queixa de incontinência urinária e aí falam, mas eu fazia exercício do yoga e no yoga quando eu estava fazendo os asanas, que são aquelas posturas que são sustentadas durante o yoga, durante as posturas, o meu mestre de yoga pedia para que eu contraísse o assoalho pélvico, que eu contraísse o períneo. Eu achava que isso poderia me ajudar a prevenir. Eu preciso entender mais uma vez, prevenção é um recurso e um atributo utilizado por nós fisioterapeutas. Pensando aí em assoalho pélvico, óbvio, não quero tomar domínio sobre as coisas. Então, para eu poder dizer que vai ser algo para ser
prevenir, eu preciso também avaliar previamente. E um professor de yoga não vai avaliar o assoalho pélvico. Eu posso dizer que é importante manter o assoalho pélvico ativo, e isso pode ser feito através da contração do assoalho pélvico durante os asanas do yoga? Pode, é positivo. Isso é um tratamento? Não, não é um tratamento. Isso previne alterações? Talvez sim, talvez não. Então são recursos importantes a serem pensados aí também. Vamos à nossa sexta crença ou tabu. Ativar o assoalho pélvico durante o exercício de Pilates trata a incontinência urinária. É uma outra coisa que é super questionável. Nós já temos trabalhos publicados que mostram, né, que quando avaliado previamente e orientado adequadamente, eu posso sim utilizar o recurso do Pilates como uma ferramenta de reabilitação do assoalho pélvico. Mas vejam bem, para eu poder prescrever um movimento, um exercício, eu tenho que avaliar aquela estrutura previamente. Se você é instrutor de Pilates e manda contrair o assoalho pélvico sem avaliá-lo anteriormente, será que essa pessoa precisa de fato contrair ou ela precisa relaxar? Será que esse assoalho pélvico é fraco? Será que ele é forte? Será que ele é hipertônico? Será que ele é hiperativo? E tudo isso se resolve contraindo o assoalho pélvico? Isso é uma questão importante a se saber. Então não é dizer que não funciona. É a forma como é dada, não é de fato algo aplicável. Porque, inclusive, a gente sabe muito bem como a gente trabalha, a gente sabe que quando a gente vai fazer o início do tratamento com o paciente, e eu peço para ele contrair o assoalho pélvico, a gente sabe muito bem que ele contrai qualquer coisa, menos o assoalho pélvico. Ele aperta a barriga, ele afunda a barriga, ele estufa a barriga, ele faz o esforço como se fosse fazer cocô ou fazer xixi, ele pressiona a perna, né? Ele contrai o glúteo e a última coisa que ele faz é contrair o assoalho pélvico. Então, será que quando essa pessoa, durante a aula de Pilates, recebe o comando, vamos lá, fulano, contrai seu assoalho pélvico, contrai o períneo, será que ele sabe o que é períneo? Será que ele sabe que quando eu falo contrair o períneo, eu tenho que fazer uma contração isolada desse músculo e não devo ativar, por exemplo, a musculatura do reto do abdômen associado? Então, olha quanta informação eu tenho para poder dizer se esse paciente deve ou não deve trabalhar esse assoalho pélvico, né? Então, essa é mais uma crença ou tabu, que essa é relativa. Eu diria que é uma crença que é relativa. Porque se for um fisioterapeuta pélvico que trabalha com Pilates, super positivo. Se for um fisioterapeuta que trabalha com Pilates e desconhece a pélvica, negativo. Não vai ser um bom trabalho a ser feito porque eu não reconheço esse assoalho pélvico, eu não sei como é que ele está funcionando para eu simplesmente dizer a essa pessoa para contrair e para relaxar. Tudo bem? Beleza? Aproveitando e falando sobre a questão de contração, é muito popular das pessoas, né, especialmente da área médica, uma coisa que soa bastante frequente, é outra crença tabu, que a fisioterapia pélvica se resume a contrair o assoalho pélvico. Então eu vou tratar uma disfunção pélvica contraindo a musculatura do assoalho pélvico. Não necessariamente. Às vezes eu vou trabalhar com exercícios terapêuticos de relaxamento, de flexibilização desse assoalho pélvico, né? E é uma outra forma de trabalhar que não usa o recurso de contração muscular. Então olha que interessante que isso é um tabu que vem muito da área médica para a gente, é achar que a gente trabalha com contração, fisioterapia pélvica é igual a contração do assoalho pélvico. Isso é um dos recursos que nós temos para trabalhar o assoalho pélvico. Em alguns pacientes, inclusive, isso nem é utilizado, dependendo da disfunção. Paciente com dor pélvica crônica, por exemplo, nem passa por contração de assoalho pélvico muitas vezes. Ele trabalha, na verdade, relaxando essa pélvica. Então, olha a diferença do que pode vir da crença médica, por exemplo, sobre o nosso trabalho. Tudo bem? Vamos passar, então, para a nossa sétima crença. Interromper o xixi ajuda a fortalecer o assoalho pélvico. Esse é um outro grande tabu que nós temos também. Então isso é muito comum escutar em programas de televisão, orientações médicas, que esse paciente, quando ele estiver fazendo xixi, quando ele estiver urinando, ele pode contrair interrompendo o jato de urina e isso ajudaria esse paciente a fortalecer o assoalho pélvico. Certo ou errado? Errado. Na verdade, isso não ajuda a fortalecer o assoalho pélvico e muito pelo contrário. Toda vez que a gente vai fazer xixi, a nossa bexiga contrai. Quando a bexiga contrai, eu tenho que relaxar a minha uretra. Então, quando eu contraio a bexiga e relaxo a uretra, o conteúdo da urina ele desce pela uretra, que é o canal por onde passa a urina, né, para poder sair do corpo.
Quando você contrai durante o xixi, durante a sua micção, quando você está urinando, você fecha a sua uretra. E aquele xixi que estava saindo ali pela sua uretra, ele regurgita, ele volta para dentro da bexiga. Qual é o problema disso, Mauro? Quando o xixi volta para a bexiga, uma vez estando na uretra, e a uretra é um ambiente colonizado, ou seja, existem bactérias funcionais e positivas que vivem ali na uretra que não tem problema nenhum. Elas vivem, claro, sob controle, elas vivem muito bem sem dar nenhum sinal de infecção, que são bactérias saudáveis para o nosso corpo. Porém, a bexiga é um ambiente estéril. Na bexiga não pode ter nenhum micro-organismo. Então, quando você contrai e você pega aquele fluxo de urina que estava na uretra e joga de volta para a bexiga, aquele conteúdo que agora está com algumas bactérias, que são positivas porque elas vão sair do corpo, elas voltam para um ambiente que não pode ter nenhum componente patogênico, não pode ter nenhum serzinho vivo ali dentro, um vírus, uma bactéria, nada disso, nenhum micro-organismo pode estar presente dentro da bexiga, porque que acontece? Aí sim vai causar uma infecção urinária. Então essa orientação ela é completamente errada, não deve ser dita, não deve ser pedida e não deve ser realizada pelos pacientes. E pelo fisioterapeuta, jamais, de forma alguma, isso deve ser dado como um mecanismo de fortalecimento do assoalho pélvico. Porém, contudo, entretanto e todavia, a gente pode utilizar sim, em alguns momentos, em alguns casos bem específicos, para aquele paciente que tem muita dificuldade em perceber o seu assoalho pélvico, você pedir para ele, olha só, seu fulano ou dona fulano, quando você for urinar, uma única vez, você vai fazer isso somente uma única vez, você vai experimentar interromper o jato de urina. Quando você interromper, você vai descobrir qual é a função do seu assoalho pélvico e aonde ele está. Mas isso a gente orienta a fazer uma vez só e não é todo paciente que eu posso orientar, porque tem paciente que não faz ideia de como isso pode ser feito e tem paciente que pode achar que aquilo pode ser feito regularmente, mesmo dizendo para ele para não fazer. Então eu tenho que ter muita atenção para orientar esse tipo de recurso. Eu praticamente não uso isso como recurso, mas alguns pacientes com muita dificuldade em perceber o assoalho pélvico, isso pode ser um recurso plausível. E é um recurso que pode ser adaptado quando a gente fala assim, quando você for fazer exame de urina, você não tem que dispensar o primeiro jato? Bom, se eu dispenso o primeiro jato, eu tenho que segurar e colher o restante. Essa segurada é a ativação do assoalho pélvico. Então, às vezes, o paciente, só de falar isso, ele já vai compreender um pouco melhor. Mas entre ele compreender e executar isso durante um tratamento, isso já é uma coisa totalmente diferente. Às vezes, o paciente não consegue fazer. Então, isso é uma outra questão a ser sabida. Então, há de saber que interromper o jato de urina durante a micção, quando estiver fazendo xixi, não é correto e pode inclusive causar infecção urinária. Não se faz e não se prescreve isso aos pacientes como método de fortalecimento do assoalho pélvico. Tudo bem? Demos esse check agora, hein? Vamos lá. E os últimos agora para a gente poder finalizar aqui esses conteúdos finais, que é: mulheres preferem ser atendidas por fisioterapeutas mulheres? Também não é uma realidade. Muitas vezes a gente escuta, inclusive, é muito frequente escutar de mulheres que preferem ir a um homem ginecologista para poder fazer o seu preventivo, para poder fazer o seu cuidado ginecológico. Isso é muito recorrente. Bom, se é recorrente eu saber que mulheres preferem ir a um médico ginecologista homem para tratar as questões ginecológicas, por que não pode haver mulheres que prefiram também, ou também não tenham preferência, ou não seja um problema, em se tratar com homens? E aqui estou eu para poder dar um exemplo disso. Eu nunca tive problema algum com relação a isso. Sempre atendi mulheres. Atualmente, a minha carreira foi delineada mais com o público masculino, por questões que vieram a partir da minha dissertação de mestrado em saúde sexual masculina. E isso veio trazendo um norte de trabalho, que veio acontecendo de forma voluntária, vamos dizer assim, né? Mas ainda quando eu tenho trabalho com mulheres, isso é uma coisa que não tem nenhum problema, isso é uma coisa frequente, nunca houve nenhuma objeção com relação ao meu atendimento, mas sim, a gente pode entender que existem pessoas que preferem o atendimento feito pela pessoa do mesmo sexo.
Isso é um problema? Não é um problema. Eu, Mauro, vou deixar de fazer fisioterapia pélvica em mulheres porque eu sou homem? Não, porque eu vou encontrar esse público feminino que prefere o ginecologista ou não se importa em ser homem ou ser mulher, tá? Então a gente não vai entrar nesse mérito porque existe mercado para todo mundo. Isso não é uma questão que te limita a trabalhar com a fisioterapia pélvica. Por incrível que pareça, a gente vai ver que a fisioterapia pélvica tem 90% de público feminino, né? Quando eu dou aula, por exemplo, eu vejo muito frequentemente que eu tenho um aluno em turma, enquanto eu tenho 25 mulheres, 20 mulheres em sala, eu tenho um aluno em turma. Então, de fato, isso pode soar como sendo algo dificultoso para trabalhar, porque a gente tem um tabu com relação a isso, porque mexer na genitália de alguém é algo que não se pode fazer. Não se pode fazer de forma consensual, né? Caso não haja consensualidade. Não se pode fazer quando você não permite que façam, mas é um tratamento, é um recurso de tratamento, aquela pessoa te procurou para isso. Então não tem justificativa nenhuma. Eu brinco dizendo que mexer em genital para mim, mexer em assoalho pélvico, mas genital mais precisamente, seja a região vulvar, a região vaginal, a região do pênis, a região do ânus, é como se eu estivesse mexendo no dedo, é uma parte do corpo como qualquer outra. Mas eu entendo que para este paciente, para esta paciente, é uma área que eu tenho que ter muito cuidado para abordar, que para ela é muito mais do que uma região do corpo. Ela tem uma história guardada nessa região. Então aí vai o meu respeito em tocar esse corpo. Mas para mim é um recurso de tratamento, de intervenção, como se estivesse mexendo na ponta de um dedo. Não teria nenhuma diferença para mim como fisioterapeuta, tá? Então é um tabu também que não vale a gente poder ter. E por último, mas não menos importante, a reabilitação pélvica masculina deve ser feita somente com fisioterapeutas homens. Feio, também não é verdade. A gente sabe, então, primeira coisa, entender que 90% dos profissionais são mulheres. Então, quem atende boa parte dos homens são as mulheres. Então, daí já quebra todo esse tabu. A questão é o quanto as mulheres estão dispostas a trabalhar com homens. A gente sabe que a nossa cultura traz um tabu muito grande, e aí não vou nem chamar de tabu, mas na verdade de uma certeza. A nossa cultura é muito machista e misógina, né? Então, automaticamente, uma mulher atender um homem numa maca, que ele pode estar sem roupa, e manipular ou tocar a região pélvica, isso pode surtir de uma forma muito negativa, porque eu vou entender que a sociedade não me permite isso, sem saber que essa mulher também pode ter uma expectativa. Mas o que será que vai acontecer se eu tocar esse paciente na região da pelve? O que vai acontecer? Algo de ruim vai acontecer? Então isso são questões que contam muito a nossa história pessoal, o que não quer dizer que seja uma realidade unânime. Nós temos aqui no Rio, por exemplo, uma fisioterapeuta muito querida e muito importante para a gente, a fisioterapia pélvica, que é a nossa amiga Carla Torrieri, que ela trabalha com a parte masculina aqui no Rio há muito, muito tempo, né? Então, ela trabalhou durante muito tempo, ela fundou, se eu não me engano, salvo engano, ela fundou um ambulatório de fisioterapia voltado à urologia dentro de um hospital federal aqui do Rio, que atendia o público masculino. Então, as primeiras pessoas que trabalharam aqui no Rio com homem foi uma mulher, foi Carla Torrieri, né? Que é uma professora super incrível, a gente tem muito que aprender com ela, inclusive aconselho vocês a buscarem ela pela rede, porque ela é uma pessoa muito importante para a gente. A construção da fisioterapia pélvica carioca, por exemplo, veio muito das mãos de outros colegas que vieram, claro, junto, mas ela foi uma pessoa muito importante para a gente aqui e ela trabalhava com homens. Então vejam bem que isso não é uma limitação. Eu entendo que eu posso ter problemas, Mauro, eu não vou atender mulheres porque eu acho que não é legal. Tudo bem, não é um problema. Mas se você acha que pode ser, investe nisso, a gente vai saber que tem um público que não vai ter problema com isso. Da mesma forma que vai ter um público masculino que não vai ter problema nenhum em ser atendido por mulheres, assim como essa fisioterapeuta pode estar tranquila para poder atender. Eu só acho importante, sempre chamo atenção para isso para minhas alunas, para sempre terem um recurso que chame a atenção para a segurança do ambiente onde essas mulheres fisioterapeutas estão trabalhando. Essa segurança ela é profissional, é a sua postura e vai inclusive, pasmem vocês, né? E olha que eu não quero nem falar sobre viés machista, sobre a roupa que deve usar, mas a gente tem que, na verdade, ter uma proteção, né? Se eu estou no ambiente de trabalho, eu vou trabalhar com homens, eu já sei que o conteúdo, né? A nossa estrutura cultural é machista, eu vou apostar que aquele homem vai ficar super de boa eu usando um decote? Será que vale a pena apostar nisso? E aí é um cuidado que a gente tem que ver se vale a pena ter ou não ter. Então isso fala sobre a nossa segurança, a nossa tranquilidade de atuação.
E outras é sempre usar alguns recursos em sala, né, chamando atenção para o Disque 180, que é um disque mulher, né, violência contra a mulher. Então são pontos aí interessantes de terem marcações ao longo do consultório, porque vai dizer que você, olha, estou vigilante aqui, né? Eu acho que deve ser ruim trabalhar sob essa perspectiva, né? Mas a gente pode fazer que eu possa construir a minha segurança ao longo do meu processo de trabalho, certo? Para a gente finalizar aqui, deixa eu ver que alguém trouxe alguma coisa. A Lana falando, atendo o público masculino. A princípio eles têm um pouco de vergonha, mas após o primeiro contato, o tratamento flui, né? Isso talvez seja normal, né, Lana? Eu vou perguntar para você, qual é a tranquilidade que você vai num profissional de primeira vez para poder inspecionar o seu genital que você fica sem ter vergonha? A gente vai sempre ter vergonha, alguém nos vendo nu, né? Alguém vendo a gente sem roupa, tocando o nosso genital, tocando a região pélvica, isso não vai ser uma coisa confortável para ninguém, né? Então, de fato, esse processo inicial ele é comum, tanto para a gente quebrar essa barreira como profissional, como para o paciente. Mas eu, de forma alguma, posso ser a pessoa que vai começar botando essa barreira, eu tenho que ser a pessoa que ajude a desconstruir essa barreira junto com o paciente, tá? Mas aí a Lana completa aqui pra gente, mas para mim não vejo diferença entre atender mulheres e atender homens. É isso aí, na verdade, né, a gente está, na verdade, levando o cuidado da melhor forma possível, com melhor qualidade para os pacientes. Isso é o mais importante, né, Lana? Flávia também está trazendo aqui pra gente, falando, ela atende tranquilamente o público masculino em Salvador, nunca teve problema. E é isso, a gente, na verdade, não... E eu tenho que entender que algumas pessoas, alguns profissionais, podem ter limitações e tudo bem, você não é obrigado a atender todo mundo. Você pode encaminhar os seus colegas, como hoje, atualmente, inclusive, vez ou outra eu faço. Quando me encaminho uma gestante, por exemplo, eu encaminho para minhas amigas que trabalham com obstetrícia. Não preciso atender, né? Não preciso pegar tudo se é algo que eu não domino, porque eu não domino muito essa área, né? Eu tenho a minha expertise, eu sei falar sobre o assunto, eu sei reabilitar se for preciso, sei, mas eu sei que tem colegas que investem profundamente o seu conhecimento na área de obstetrícia. Essas pessoas vão dar melhor oferta de tratamento para esses pacientes? Bom, eu preciso reconhecer isso e encaminho. Não há problema algum quando a gente tem alguma limitação com relação ao nosso tratamento, ao nosso trabalho. Tudo bem? É isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar até agora. Foi bom que a gente teve algumas interações. A Flávia trouxe um pouquinho para a gente sobre a realidade dela. A Lana também, Carla também interagiu bastante aqui com a gente. Obrigado pela participação de vocês. Bom descanso para vocês. Eu ainda estou no consultório agora que eu estou voltando para casa. A gente se vê em breve, então, na semana que vem. Um beijo para vocês e se cuidem. Cuidem-se bastante, porque a gente está com uma nova variante agora da Delta. Aqui no Rio, especialmente, bastante cuidado. Vacinem-se, mantenham o distanciamento social e usem máscara sempre. Beijo grande. Tchau, tchau.